Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Ricardo Melo, eu sou Procurador da República e eu vou dar essa aula para vocês de Direito Financeiro. Mas antes de entrar na aula, eu gostaria de explicar um pouco qual foi minha trajetória em concurso público e explicar a forma, né, isso vai influenciar na forma que essa aula vai ser dada, né, qual a ênfase que eu dei em determinados assuntos e em determinados temas, tá? Antes de ser Procurador da República, eu fui advogado da União, concurso da AGU, que tem muitas questões, da AGU é feito com aquela prova CESP, né, duas erradas uma certa, cai questão de financeiro. Também tinha passado na prova de Procurador da Fazenda Nacional, que também cai bem financeiro. Já uma outra banca, ESAF no caso. Passei também na Procuradoria do Estado de Minas Gerais e na Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte. Todos esses concursos, também passei na Defensoria Pública da União. Todos esses concursos exigem um conhecimento, né, da matéria de direito financeiro e, portanto, o que eu vou falar para vocês aqui na aula, eu vou falar com conhecimento de causa de como essa matéria costuma ser cobrada em prova. Tá? E qual a melhor forma da gente estudar para essa matéria, certo? Primeiramente é o seguinte, financeiro não é uma matéria que todo mundo gosta, tá? Muita gente não gosta, muita gente não estuda, e o meu objetivo aqui com esse curso é passar a matéria da forma mais ampla possível, para que vocês tenham uma base boa e estejam preparados para qualquer tipo de concurso que caia essa matéria, óbvio, menos um concurso que seja de auditor fiscal, uma coisa muito específica que a matéria vai ser cobrada com mais profundidade, tá? Mas concursos de carreiras jurídicas em geral, essa matéria ela é cobrada com a ênfase, a depender, né, ou da letra da lei, depender do concurso, da organizadora, ou de informativos. E foi isso que eu trouxe para vocês estudarem, tá? Qual a minha dica inicial para vocês? É o seguinte, não precisa de muita profundidade em direito financeiro, tá? Um livro voltado para concurso, desses manuais pequenos que tem aí, de algumas editoras, tipo da Juspodium, é o que eu mais indico, tá? Não precisa uma coisa muito forte muito profundo, mas é necessário que a matéria seja complementada com uma quantidade muito grande de exercícios e uma quantidade também razoável de informativos. O estudo de informativos, eu recomendo que vocês tenham pelo menos 3 anos estudados. Tá? E a forma que eu fazia, caso vocês queiram fazer, é pegar o informativo do STF, do STJ, fazia pequenos resumos desses informativos, seja com grifos na própria folha e anotações ao lado, com uma explicação pequena, para que você consiga revisar isso com muita facilidade depois. Tá? Então, em regra, direito financeiro, seja no concurso de juiz federal, seja no concurso de procurador da República, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal, qualquer um desses concursos, em regra, o que cai em direito financeiro é a letra da lei e informativo. Doutrina é muito pequena, muito pouca. E eu vou mostrar isso para vocês. Uma análise rapidamente para vocês terem uma ideia disso, da verdade que eu estou falando, de quanto isso que eu estou falando é verdade, porque eu trouxe várias questões de concursos públicos para a gente comentar na medida que a gente vai avançando na aula, tá? Então, é um conhecimento básico, não muito profundo, mas formado a partir de uma doutrina básica, informativos e muitos exercícios. Para que os exercícios, pessoal? Para vocês fecharem os espaços que foram deixados pelo estudo da doutrina do informativo. Às vezes você estuda uma doutrina ou a própria aula que a gente vai dar aqui e ela não é suficiente para responder tudo. Então, cada vez que você faz o exercício e aquela doutrina que você estudou ou aquele resumo que você estudou não é suficiente, você acaba complementando e adicionando a informação que você obteve com a questão que você fez e que provavelmente você vai ter errado. Uma outra dica que eu dou para vocês é que façam muitos exercícios, muitos, à exaustão. E cada exercício é uma oportunidade de aprendizado. Então façam os exercícios e toda vez que vocês errarem, e não apenas a alternativa que é a resposta correta, analise
se nas outras alternativas o raciocínio jurídico que você fez foi correto. Um exemplo, se vocês tem uma questão lá com 5 alternativas, A, B, C, D, E. Você até acertou, a alternativa correta era a letra D. Tudo bem. Mas o que você analisou da A para não marcar ela, está correto? O raciocínio jurídico que você fez foi correto? Foi, então vai para B. Se na B o raciocínio jurídico que você fez está errado, ou seja, se você acertou a questão na sorte, ou porque você deu um chute, é porque você precisa aprender o que a alternativa B tem para te ensinar. Então, se a alternativa B diz que a questão está errada por causa do artigo X da lei, e você achou que era por causa do artigo Y, vai lá e aprende o que esse artigo X quer dizer. Porque numa questão mais na frente, esse mesmo artigo X vai voltar a ser cobrado e aí você já vai acertar. Então, esse é um macete para os concursos em geral, óbvio, com exceção daqueles que aprofundam muito o estudo de financeiro, e Procurador da Fazenda Nacional não aprofunda tanto assim, mas, em geral, o Juiz Federal, Procurador da República e o AGU, DPU, pode fazer isso que eu estou dizendo, que vocês vão se dar bem. Para vocês terem uma ideia, eu fiz recentemente teve a prova de Procurador da República, né, o 29º concurso, é um concurso que está suspenso ainda, mas eu fiz uma correção, né, da prova de tributário financeiro, que é do mesmo examinador. Ao fazer uma perspectiva do que viria nessa prova, para os meus alunos, eu disse, o examinador é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele vai trazer muito informativo e letra de lei, mas muito mais informativo do que letra de lei. Então não precisam estudar, vocês não precisam estudar tributário e financeiro com essa profundidade, né, de pegar manuais muito grande. Vai nos informativos, faz exercícios, através dos exercícios você estuda a letra de lei, porque toda vez que você erra um exercício, você vai lá no artigo que você errou, grifa, lê aquele artigo todo e você vai ver quais são os artigos que mais caem. Foi essa a dica que eu dei para os meus alunos e eu tive sucesso nessa minha previsão, conforme vocês podem ver aqui, na prova do último concurso de Procurador da República, o 29º, tá? A primeira questão de tributário, letra de lei, tá? Segunda questão de tributário, informativo, 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 depois letra de lei, informativo, letra de lei, informativo, informativo e só uma doutrina. Então vejam, dessa análise aqui, a gente viu que da prova de Procurador da República, o que caiu foram 60% de informativos, 30% de letra da lei ou letra da Constituição e apenas 10% de doutrina. Se você pegou um livro muito complexo, muito grande para estudar, e não que tem posições do autor e não são posições que estão referendadas pelo STJ, pelo STF, você vai mal na prova, tá? Concurso é um conhecimento, né, em regra, tá? Procurador da República, Juiz Federal, às vezes aprofundam muito em matérias específicas, mas não é em financeiro. Em regra, concurso é um conhecimento superficial, é um oceano raso, tá? Não precisa aprofundar muito, tá certo? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos começar a matéria. Apenas uma explicação, eu trouxe muitos slides, os slides são autoexplicativos, e esse material eu vou fornecer para a coordenação do curso, para que vocês possam ter acesso, né, e auxiliar no estudo de vocês, certo? Pois bem, o que é o direito financeiro? Tá? Isso aqui é o ponto inicial, um pouco doutrinário, mas direito financeiro nada mais é que o conjunto de regras e princípios que regulam a atividade financeira do Estado, tendo por objeto o estudo da receita pública, despesa pública, crédito público, orçamento e fiscalização e controle. Receita, tudo aquilo que a gente ofere. Tá? O Estado, para desempenhar as suas funções, ele precisa de recursos. Tá? E ele busca esse recurso, né, através daquilo que a gente chama de receita pública. Vamos ver o que é a receita pública. Então, a lógica do Estado, principalmente após o Estado, a evolução do Estado, né, a partir do Estado social
lá em 1914, 1917, no Brasil lá em 1930, que o Estado começa a ganhar uma série de atribuições de fazer, de interferir na sociedade. Tá? Antes nós tínhamos um Estado liberal, um Estado de não fazer, um Estado de abstenção. Depois houve uma evolução desse conceito em razão de graves crises econômicas e sociais que foram ocasionadas pela ausência do Estado, deixaram a mão livre do mercado atuar por conta própria e ela esmagou as pessoas que não tinham condições, né, de competir em situação de igualdade com aqueles que detinham o poder econômico. Então o Estado passou a ter uma nova atribuição de interferir nessas relações sociais para promover uma igualdade material, para promover um equilíbrio, ao menos um equilíbrio entre todas as forças sociais, até para que a competição fosse mais justa. A competição, a livre concorrência ou a disputa entre as pessoas para, na busca, né, dos seus objetivos fosse mais justa. Esse Estado social é um Estado que tem muitas obrigações. Ele tem que prestar segurança pública, ele tem que prestar saúde, ele tem que prestar educação, ele tem que promover cultura, ele tem que fazer infraestrutura, ele tem uma série de obrigações, né, que para prestar, e isso está consolidado nas constituições. Como que ele faz isso? Ele precisa de dinheiro, tá? E é o direito financeiro que regula essa atividade de arrecadação, tá? Orçamento, que é como gerir esses recursos, despesa, que é como gastar esses recursos, e fiscalização desses gastos. Tá? Então, daí o objeto do direito financeiro. Toda essa atividade de auferir, né, sistematizar, gastar e fiscalizar é direito financeiro. O direito tributário, ele faz parte de um aspecto do direito financeiro, que é o aspecto da arrecadação dos tributos. Os tributos são a principal fonte de recursos, em regra, né, dos estados. Às vezes tem um estado que busca fonte em outros recursos, como petróleo, por exemplo. Tá? Aqueles na Arábia Saudita, por aí. Mas nos estados, a imensa maioria dos estados, ela busca essas fontes, ele busca essas fontes de recurso do patrimônio das pessoas, da sociedade, através dos tributos. Então, todo o direito tributário é apenas um aspecto que é estudado dentro do direito financeiro, que é o aspecto de receita pública. Tá? Feito essa breve introdução do objeto do direito financeiro, esse direito financeiro, né, ele é regulado no nosso ordenamento jurídico por algumas fontes. Tá? Nós temos primeiro uma fonte primária, a primeira de todas as fontes, óbvio, é a Constituição Federal. Tá? Mas, como fonte primária, nós temos ainda as leis complementares, as leis ordinárias, lei delegada, eu vou falar sobre, em geral, nós temos leis ordinárias, delegadas e medidas provisórias, mas a lei delegada ela tem um aspecto uma importância, um papel muito pequeno do direito financeiro, a gente vai ver por quê. Tá? Então, leis complementares é um espaço gigante de atuação de leis complementares dentro do direito financeiro, conforme vocês podem ver no artigo 163 e 165, parágrafo 9º da Constituição, quando estabelece que as leis complementares estabelecerão normas gerais de direito financeiro. Aqui eu fico saindo um pouco da matéria, entrando um pouco em constitucional, para que vocês entendam, eu vou sempre estar tentando buscar elementos de outras matérias para a gente fazer uma ligação e vocês conseguirem entender numa completude maior. Tá? No direito financeiro, a gente tem as leis complementares estabelecendo normas gerais. São as chamadas normas quadros. Tá? Por que isso, pessoal? Porque a gente tem um modelo, né, de Estado, uma organização de Estado federado. Tá? O que é isso? Nós temos divisão de núcleos de poder. Certo? Estado federado, a federação, nada mais é que a repartição de poder entre entidades diferentes. Tá? Isso surge, né, mais modernamente com a formação do Estado americano, lá na independência americana, vocês tinham as 13 colônias declaram independência da Inglaterra e formam a União. Então você tinha lá um ente chamado União e os entes que eram os Estados Federados.
O Brasil ele começa de outra forma, ele começa como um Estado central, único, com um único poder, ainda que você tivesse uma descentralização administrativa, poder político só brotava, só surgia da União, tá? E aí a gente, né, depois passa a adotar a forma federada de Estado, criando outros núcleos de poder. Hoje, voltando aqui já para nossa realidade, nosso tempo atual, nós temos uma federação com pelo menos 4 entes de poder, né, porque tem um Distrito Federal que é um pouco diferente, mas temos União, Estados, DF e municípios. Logo, se todos eles, e aí a gente vai ver que a competência para legislar em direito financeiro é concorrente, se todos eles podem legislar sobre direito financeiro, como fazer para a gente garantir um mínimo de uniformidade nacional? Tá? Até porque não pode virar uma casa da mãe Joana, cada um legislando de uma forma completamente diferente. Então, a função das leis complementares, quando estabelecem normas gerais, é criar um quadro. Imagine um quadro, aquela moldura de um quadro. Tá? Dentro desse quadro, você pode legislar o que quiser, mas você tem um limite. Por isso que é chamado de norma quadro. As normas gerais são normas quadros porque elas estabelecem um limite para a liberdade dos outros entes de criação da norma. Tá? Então, toda vez que a gente tem no nosso ordenamento jurídico uma norma geral, seja de direito tributário, seja de direito financeiro, seja de direito de outro ramo jurídico, essa norma geral busca dar um mínimo de uniformidade, certo? No território nacional. Ou seja, os outros entes têm uma liberdade para criar, mas essa liberdade é restrita, é limitada por essa norma quadro, por essa norma geral. E aí, o artigo 163 da Constituição da República estabelece que a lei complementar disporá sobre finanças públicas, tá? Dívida pública externa e interna, isso é matéria de direito financeiro, concessão de garantias para as entidades públicas, matéria de direito financeiro, fiscalização das instituições financeiras, operações de câmbio, né, compatibilização das funções. Depois vocês deem uma lida no artigo inteiro, não vou ficar aqui lendo letra de lei muito para vocês, mas vocês podem, para vocês terem uma ideia, que todos esses ramos aqui, essas áreas aqui, elas serão reguladas por lei complementar. Muito cuidado nas provas, pessoal, porque isso aqui pode cair numa prova dizendo que é lei ordinária que vai estabelecer sobre finanças públicas, por exemplo. E aí vocês tenham cuidado, porque geralmente as cascas de banana são feitas dessa forma, tá?